Olá, para você que está chegando agora aí, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tô aqui com um convidado ilustre, vamos bater aquele papo bacana e ele está aqui para se apresentar como sempre. Vou passar a voz ao nosso convidado. Tudo bem? Tudo bom, e você, Anderson, como é que tá? Bom, eu sempre faço essa introdução para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que assim, primeiro eu quero que a audiência conheça você. Então, para ficar um papo inicial, quem é você? Se apresenta. Claro, eu sei quem é você, mas a nossa audiência se apresenta, fala o seu nome, o que você gosta de fazer, começa aí, fica à vontade. Bom, meu nome é Rigoberto, né? Você já me conhece, só que eu tenho certeza que você não sabia do nome completo. Completo não, Mas o apelido é Rigo, cubano. O pessoal chama assim porque eu vim de lá, então faz 10 anos que eu tô aqui no Brasil, cara. Tá, mas não dá nem pra perceber o sotaque. Tem um sotaquezinho ainda, mas graças a Deus eu saí de lá, não volto nem ferrando. Só se melhorar, né? Mas aí... A gente vai aprofundar sobre isso, se você quiser falar. Mas aí, cara, faz 10 anos aqui, estudei praticamente minha infância toda aqui no Brasil. Agora tô começando a criar a carreira, né? Então, sempre batalhando, estudando, trabalhando ao mesmo tempo para criar novos laços, caminhos, né? Eu acho que isso é uma coisa legal e até eu acredito que vai ser uma curiosidade da nossa audiência. Fala para mim, assim, na sua percepção, qual foi a dificuldade comparativa de ter chegado no Brasil? Seguindo isso que você está comentando, vamos começar por aí. Cara, dificuldade foi que assim, hoje se o brasileiro você quer viajar para qualquer lugar do mundo, é só você tirar um visto, às vezes dependendo do país você não precisa nem de visto, né? Você vai, já era. Lá em Cuba o que acontece? É muito restrito. Restrito. Então, por exemplo, o cara vai olhando e vai falando assim, eu quero que você vá, eu quero que não. É mais ou menos assim. Aí, por exemplo, pra sair de lá de Cuba foi a minha mãe primeiro. Então, o que aconteceu? Ela veio como turista, mas é porque ela já tinha contatos no aeroporto e falaram assim pra ela, cara, vai abrir tantas vagas de turistas pro Brasil, aí aproveita, vai lá, dá uma olhada, porque o meu padrasto já trabalhava aqui, né? Ok. Aí ela veio, né? Num período de... Ela ia ficar 3 meses, aí veio e ficou 6. Aí ela gostou, né? Viu que tinha oportunidade de trabalho como médico, né? E aí... foi a correria pra tirar as 2 crianças, que era eu e a minha irmã, no caso, né? Ok. Aí, o que acontece? Aí ela teve que... Ixi, se eu falar... Não, você fica à vontade. Assim, fala o que você puder falar. Então... Uma coisa que eu tenho pros meus convidados, entenda bem, você tem que falar o que te faz tranquilo e não vá dizer nada que você não queira dizer. Tá? Mas agora, se você puder falar, você fala, que eu acho que é legal. Mas aí a gente fez um casamento. Tá, né? ok. Com um brasileiro. Sim. Aí tudo certinho, criou uma carta pra gente poder sair de lá. Tá. Só que a minha história ainda é tranquila. Por exemplo, eu tenho uma prima que tentou ir pros Estados Unidos. Aí eles negaram o visto. Só que ela estava tão desesperada que sair da situação de lá. O que ela fez? Ela foi pro México diretamente. Do México ela atravessou ilegal para os Estados Unidos. E nessa daí ela foi sequestrada 3 dias. Lá nos Estados Unidos? Na fronteira do México para os Estados Unidos. Caramba, cara. Aí eu conversei, que eu ainda era menorzinho, né? Mas aí ela ficou 3 dias, pelo que ela contou, no deserto. Era meio que uma cabaninha de madeira assim. E aí, é uma correria que tem que ligar pra família pedindo dinheiro. Isso parece coisa de filme, né? E é o que eu falo, parece inacreditável. Porque a gente vê isso no filme e acha que não acontece. Não, acha que é ficção, né? E eu até hoje eu falo, como é que é possível e por quê? O que acontece? Quando o cubano entra nos Estados Unidos, o passaporte dele vale muito, porque ele tem muitas ajudas do próprio governo. Mas você fala do governo dos Estados Unidos ou de Cuba? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Muita gente quer o passaporte cubano por conta que lá você recebe muitas ajudas. Então, quando eles viram que era cubano, eles tiraram eles eles iam através de busão, se eu não me engano. Certo. Aí tiraram eles do ônibus, levaram para aquele canto que eu te falei, e aí... Assim, é certo eu falar, tipo, traficante de pessoas? Pode ser chamado disso ou não? Ou sequestradores? Eu não sei, porque... o que acontece? Eu acho que eles só queriam dinheiro. Entendi. Sequestradores. Sequestradores. Eles sequestraram, tentaram pedir dinheiro. Que história, meu. Que história. Começa daí uns 3 dias no deserto. E minha tia ligava, que é a mãe dela no caso, né? Ligava e não atendia. E isso é, assim, eu fico até falando pra você assim, o primeiro contato que eu tenho é uma história real. Quando eu falo história real, de novo, que a gente vê de filme, a gente vê ficção de sequestro, de atravessar a fronteira, mas, cara, você viveu isso num familiar. E vocês tiveram que pagar resgate? Não? Ou ela foi libertada depois? Eu não vou falar porque eu não lembro. Eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu tinha 12 anos. Foi uma coisa muito turbulenta, foi turbulenta. Exatamente. Então eu só lembro de algumas partes das histórias, eu sei que ela foi para os Estados Unidos, ter sequestrado na fronteira, enfim, essas coisas. A gente escuta falar mesmo, mas assim, tem alguém tão próximo que vivenciou isso,
é bem interessante, né? Assim, pro outro lado de quem tá sim. vivendo isso, né? Por isso que eu te falo, a minha, comparada às deles, foi super tranquila. Tá. Tenho também outra tia que foi atravessando, ela foi acho que pra Nicarágua. Se eu não me Nicarágua. engano. Aí foi atravessando, de ônibus, andando. Cara, porque a situação é o seguinte, tinha essa prima também, outra, né? Que ela tem muita deficiência. Então ela falou, meu, eu vou ir embora desse jeito, andando, pegando ônibus, porque a situação que tá em Cuba, eu não consigo dar uma vida pra ela. Só deixa eu entender, a deficiência é física, você fala, ou motora? Isso, as duas. Ah, tá. Então, aí nos Estados Unidos eles têm... Recursos, né? Recursos melhores, né? E aí ela falou, meu, que eu tô fazendo pela vida dela, porque... Caramba, E aí foi pra Nicarágua, aí... se você procurar no YouTube, no Google, tem muitas informações de uma época que tava indo muita gente assim, ia pra Nicarágua e subia até os Estados Unidos. Tá. Então vai aparecer informação Eu disso. vou pedir pro nosso diretor, enquanto a gente conversa, na hora que ele for fazer edição, ele colocar alguns mapas aqui, então, da Nicarágua, Legal. né? Algumas informações relacionadas e algum evento que ele tenha relacionado com essa questão dos traficantes de pessoas. Isso. Algumas imagens, eu vou pedir pra ele colocar pra gente, pra ilustrar isso. Maravilha. Cara, que história, hein, meu? Que história. Bom, mas vamos caminhar agora, que eu acho que a gente tem muito a explorar e eu acho que a nossa audiência vai se surpreender com quão bacana você é, baseado nos meus olhares. Vamos lá, né? então. Ó, o que eu imagino, então, até falando pra nossa audiência, pensando e usando você como exemplo. Sim. Eu te considero um brasileiro, tá? Só pra você entender isso. Eu não sei se é uma questão de acolhimento ou a minha opinião é talvez limitada. Mas às vezes as pessoas falam, a pessoa é tal pessoa que mora em tal lugar. Ok, você teve a origem e nasceu lá. Mas você vive aqui, então você é brasileiro, cara. Isso é verdade. Entende o que eu tô querendo dizer? Mas eu te falo, eu paro pra pensar e eu falo, porque teve uma vez que eu fui pra Cuba, acho que foi com 17 anos. Sim. E um cara falou assim, meu, mas você é o quê? É cubano ou é brasileiro? Porque quando você chega em Cuba, você é estrangeiro pra gente, quando você vai pro Brasil, é estrangeiro pra ele. Eu falei, mano, aí eu fico pensando, juro pra você, até hoje eu penso, mano, o que eu sou? Tá. Aqui no Brasil eu me identifico como cubano, porque é uma forma que o brasileiro me acolheu, né? Então, Sim. E muitos dos meus amigos chamam cubano, Cuba, vem cá. Não, virou um apelido. Mas, né? mas eu me sinto brasileiro. Minha casa é aqui, eu amo o Brasil. Ó, teve um rapaz que eu conversei, eu não vou lembrar da nacionalidade. Não, a nacionalidade dele é brasileiro, mas eu acho que ele tá com sotaque italiano. É uma coisa assim, e um sotaque forte. Aí eu até brinquei, falei com ele falou assim, não, cara, eu sou brasileiro. Então entra naquela questão mesmo, da nacionalidade. Mas assim, não tem como não perceber que a sua fala é diferente. Sim. Tem o sotaque ali, lógico que tem, né? Mas isso não, na minha concepção, posso ser ignorante porque eu tô falando, mas pra mim você é um brasileiro. Né? Porque se você definir a origem, legal, você nasceu lá em Cuba, então você é um cubano de origem. Mas você pode ser um brasileiro de vivência. Isso é verdade. Não é? Mas eu sou. É isso aí. É o que eu penso. Brasileiro. É o que eu Eu penso. tento falar em espanhol hoje em dia, minha família que mora lá ainda fala, meu, você não tem nem mais sotaque daqui. Eles falam que parece que eu tô com a batata. É que pra nós é mais natural perceber isso, né? Isso é verdade. Ó, eu vou fazer mais umas perguntas aqui. Eu vou te perguntar, a gente vai bater no papo, que eu vou extraindo curiosidades e vou também provocando possíveis perguntas que a nossa audiência vai perguntar. Agora, quando você começou a se estabilizar aqui, vivendo aqui de forma, lógico, com as dificuldades que devem ser algumas, aquelas que você puder contar, o que você sentiu de fato depois que você estava mais seguro? Acho que essa é a palavra. Quando você de fato se sentiu seguro. Aí a segurança pode ser o que você quiser. Pode ser desde moradia, pode ser de amigos que você conheceu, pode ser de escola que você... Quando você de fato falou assim, poxa, eu tô seguro, que você se sentiu seguro? Cara, é que é difícil responder essa pergunta. Por quê? Desde que a gente se conhece por gente lá como cubano, a gente tem esse feeling de, tipo assim, a gente não vai ficar aqui, a gente tem que tentar já sair. Quando nasce... Porque você vê, por exemplo, você com 5 anos, vê tal pessoa indo embora, aí vê um amigo indo embora, você fala, meu, aqui é um lugar temporário. Tá, entendeu? Isso é uma coisa natural, isso lá. Exatamente. Por exemplo, eu e a minha namorada, eu falo pra ela, meu, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos porque lá o estudo e os recursos financeiros são melhores, né? Tá. E ela fala, meu, não saio daqui porque minha família é daqui. Tá. Minha mãe, quando eu falei isso, olha, tô pensando em ir pros Estados Unidos, né? Uma vontade minha, ela falou, meu, vai fazer seu futuro. Então, a gente é muito mais desapegado. Desapegado, Porque sabe que a vida é difícil, a gente tem que achar algum canto pra tentar... É desbravadores, né? Exatamente. Então, quando eu me senti seguro, assim, que eu falo aqui, meu país, foi quando eu realmente comecei a ter amizades muito fortes,
que me levam pra cima, então querem meu bem, e aí eu falei, putz, aqui é meu canto. Tá. Entendeu? Você se sentiu mais seguro, mais confortável. Exatamente. Então, legal. É por conta das amizades e das experiências que eu tive aqui, das coisas que me facilitou muito na minha vida pessoal e financeira também. Você se sentiu parte de algo, né? Exatamente. Você começou a ficar, mas poxa, eu faço parte de algo. E um propósito. Eu achei legal. Um propósito. Entendeu? Legal. Porque lá em Cuba você não tem, cara. Tá. Entendeu? Questão de, por exemplo, eu vou estudar para comprar uma casa, para comprar um carro e ter uma liberdade financeira. Realizar desejos pessoais. Exatamente. Por exemplo, volto no assunto da minha mãe. Minha mãe, como médica lá, ela ganhava $50 por mês, ou seja, R$250 mais ou menos. Apesar de ser um valor já financeiramente baixo, mas lá não era um valor monetário alto, não? Não. Assim, para a maioria das pessoas, vamos dizer assim, que a maioria lá, o salário mínimo era $10 por mês. Então que você vai no mercado, aí você vai comprar um frango que tem 4 fileiras de frango, aí é $3. Aí Caramba, quando você chega cara. até o final do mês com 4 pessoas para alimentar. Caramba, cara. Entendeu? Então, por exemplo, é o que eu falo. Você estuda 6 anos, por isso que o médico cubano ele é bem visto no mundo inteiro. Por quê? Quem faz medicina lá e estuda 6 anos, depois faz uma pós-graduação, enfim, é porque o cara tem amor por aquilo, porque salário não ajuda em nada. Tá. Entendeu? Aqui, por exemplo, no Brasil, eu vejo que tem muita gente que faz por amor, mas tem muita gente também que faz pela parte financeira. E que tá tudo bem também. Tá tudo bem, exatamente. Mas é fogo, cara. Lá não tem futuro. Olha, eu ouvindo você falar, eu acredito que a conexão que eu tô tendo e buscando, me aprofundando nessa sua história, eu acredito que é um pouco do que a nossa audiência vai ter. Porque, cara, eu te falei, o acesso que eu tinha disso são flashes que a gente vê na internet, vídeos, como vai acontecer com a nossa audiência. Sim. Elas vão assistir isso aqui e falar, poxa, o cara viveu e vive essa realidade. Claro, hoje está no Brasil, transformou a sua realidade, a família transformou a realidade, mas existe isso, né, cara? É real. Então, o que eu imagino que a gente pode tirar de lição com você e ouvindo a sua história? Avaliar, porque muitas vezes a gente está numa situação confortável, eu vou dizer muito confortável comparado com o que você está falando, tá? Estou usando você como referência. Claro, tirando os excessos de cada um, né? Então, quando a pessoa às vezes está numa situação difícil, ela pode observar que existe uma situação muito pior do que ela está imaginando. Isso é verdade. Cara... Eu sempre falo para as pessoas, cara, muita gente pergunta por que logo o Brasil? Mas é que assim, eu falo muito que quando o cara nasce num país, por exemplo, o Brasil, ele vai enxergar sempre o que está adiante, mas nunca o que está atrás. É muito difícil enxergar quem está abaixo de você, entendeu? Dar valor para aquilo. Então, por exemplo, o Brasil... É como uma escada, não um degrau, né? Exatamente. O Brasil, eles falam, pô, aqui não tem oportunidade. Eu acho que um país que ele te dá oportunidade é pouca, mas você tem que ralar. Mas pelo menos oferece. Lá em Cuba, você ralando... Você não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Eu entendi o comparativo. Eu vou fazer a analogia, já que você comentou dos Estados Unidos, a gente já vai para esse assunto. Então vamos pensar o seguinte, Cuba, usando como classificação numérica, para não dizer que A, B, C, enfim, numérica. Então vamos dizer que Cuba é 1, tá? Sim. Vamos dizer que o Brasil é 2 e Estados Unidos 3. Vamos usar isso como referência. Então... O cara tá olhando, por isso que eu fiz ao contrário, para justamente as pessoas depois não criticar, né? Então, tô pondo em primeiro lugar aqui. Você tá lá em Cuba, pelo pouco que eu pude observar, e não tem oportunidades igualitárias, eu acho que essa é a palavra, talvez. Exatamente. E você acaba, por mesmo que tenha muito esforço e dedicação, você não consegue ter a recompensa desse esforço e dessa dedicação. Exatamente. Né? Aí usando a opção 2, que é o Brasil, aqui no Brasil, comparado a Cuba, com base nessa nossa conversa, é superior. Sim. Superior em oportunidade, em recursos financeiros, é superior. Mas para o brasileiro comum, ele, como você disse, ele não está olhando para Cuba. Eu não tenho como olhar para Cuba. Sim. Eu estou no Brasil e estou olhando para os Estados Unidos. Vamos usar essa analogia. E aquilo, tá tudo bem se olhar para aquilo que está mais. Isso. Desejar. Você está olhando. Sim. Então a pessoa está aqui no Brasil, aí ela está lutando, batalhando, aí reclama o salário mínimo, que com razão, dentro dos nossos conceitos brasileiros. Aí tem a tributação alta, que o governo, né? Eu vou até aproveitar e dar um gancho para as buscas aí. Tem o Pix. Aí você que está aí vendo, é o Pix, né? Tem o Pix. Que provavelmente agora, quando sair a gente colocar no ar, provavelmente vai ter sido sancionado para não a segmento da parte da Receita Federal. Espero que não mesmo, mas tá tudo bem. E se sim, paciência, a gente vai ver isso lá. Aí nós temos toda essa condição e mesmo com essa dificuldade, você consegue empreender, trabalhar e estudar. Exatamente. Né? Aí olhando para a opção 1, o cara que olha para o Brasil fala, é o paraíso.
comparado a Cuba, que é 1 e o Brasil 2, é o paraíso. O cara vai ter oportunidade, vai ser reconhecido, vai ter um salário digno, as competências de estudo, né? Falando da sua mãe que tem competências de estudo, vai ser pelo menos minimamente valorizada. Exatamente. Minimamente valorizada. Não é que porque é médico que é Não, milionário, né? não. Porque é o que acontece. Hoje, para você ter vamos dizer, uma vida razoável no Brasil, o custo de vida aqui é muito alto. Você paga muito alto pela segurança, pela educação e pela saúde. Então, isso que é fogo. Sim. Então, muitas vezes as pessoas pensam que por exemplo, a mãe é médica. Então, o cara é milionário, sei lá, vamos dizer assim. Sim. Mas, tem muitas dificuldades por trás disso para manter uma saúde boa, uma educação, enfim, tem... Uma coisa que é importante a gente frisar, que é o que você está dizendo, felizmente, eu não vou falar infelizmente, felizmente, todo mundo tem como buscar uma oportunidade, se dedicar, se empenhar. Então, mérito da sua mãe que se dedicou, empenhou e estudou para ser médica. Exatamente. Mérito da sua mãe. Mérito também daquele faxineiro, daquela empregada doméstica, com daquele certeza. Taxista, daquele Uber. E sem eles também a gente Mérito. Só que nós temos que entender, se você quer algo diferente, faça algo diferente. Saia da zona de conforto. Então, é o que a gente falou. Cuba é 1, Brasil é 2. No 1 não tá legal, vai pro 2. Aí estamos aqui no 2, Brasil, legal. Tem pessoas que têm ambição de ir pro 3, que é os Estados Unidos. Sim. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Exatamente. Agora, tem que avaliar essa sua capacidade de conseguir chegar até lá, de sobreviver lá, se dedicar, se empenhar e constituir um futuro que você deseja. É disciplina. Então é muito fácil pros twitteiros de plantão ficarem criticando. Cara, faz o seu. Faz o seu. Eu acho bacana isso, cara, mas que história, que legal, hein? Poxa vida. Legal que eu falo assim, a superação de ter feito, de ter passado. Mas agora você, brasileiro, vou fazer isso, vai pegar. Você, nosso cubano brasileiro. Você se encontrou aqui, está seguro e os seus objetivos, assim que possível, então é ir para os Estados Unidos. Você já tem uma ideia como você quer fazer isso? Cara, assim... Ou é só uma ideia que está trabalhando? É uma ideia que fica martelando na minha cabeça, porque o que eu quero fazer hoje é curso de aviação. Né? Eu faço hoje, só que eu vi que no Brasil não é tão bem remunerado. Então, você fala financeiramente? Financeiramente. Tá. Então, por exemplo, você vai pagar um curso que já é caro para no final depois... Brasil é bem detalhado. É ficar ali, sendo que lá fora tá pagando muito melhor, entendeu? E se você for comparar, não é só o mercado dos Estados Unidos, é ocidental também, oriental. Então, entendeu? Isso eu acho legal a gente aprofundar um pouquinho. Eu não tenho dados numéricos, mas se eu não me engano, eu posso estar falando besteira e se eu estiver falando besteira, você me corrige. A parte de helicópteros e aviação no Brasil, eu acho que é no maior do mundo, se eu não me engano, São Paulo, não é? Se eu não tiver enganado. É a segunda maior do mundo, só perde para Nova York. Só para Nova York. Então, assim, se eu não tiver enganado. Então, mesmo um país com tantas dificuldades que a gente sabe, tributação alta, existem muitas pessoas abastadas e mérito do trabalho delas. Sim. Mérito, porque sucesso traz sucesso, prosperidade traz prosperidade. Certeza. Então, com base nisso, a gente vai voltar. Um curso, eu não sei a diferença, tipo, piloto de helicóptero, de avião, pra mim tudo é piloto. Mas aí você vai poder tirar essa dúvida. Sim. Tudo é piloto ou não? Como é que funciona porque isso? Assim, por exemplo, eu tenho a carta minha de carro, mas eu não tenho coragem de dirigir um caminhão, que eu vou bater se eu tiver que manobrar, entendeu? Então é uma comparação simples, mas se você parar pra pensar, você vê que, por exemplo, o helicóptero você vai pilotar de outra maneira, entendeu? Então, por exemplo, o helicóptero sempre você voa normalmente não acima de, sei lá, 10 mil, 15 mil pés, igual um avião voa. Ok. Né? E a forma de operar a aeronave é diferente. Então, até para avião mesmo, sempre tem que fazer um curso antes de você pegar outro modelo de avião. Não é, por exemplo, assim, você tem um Kwid e agora você comprou um Celta. Você vai lá e pega o carro e tá bom. É a mesma coisa, Sim. Só que na aviação não. Se você sai de um avião para o outro, você tem que fazer um curso de especialização. Legal. Porque cada avião tem um botão diferente, tem uma forma de... E são... forças estruturais diferentes, entendeu? Então, tanto do helicóptero quanto do avião. E com base nisso aí, você é piloto... Eu vou falar porque eu já estou prevendo o futuro, tá? Sim, então, você é piloto de avião ou de helicóptero? De avião. De avião. Então, é avião mesmo, normal. Avião. Tá. Agora tá só nos teco-teco. Vamos ver se não cai. Que dá a primeira vez que eu entrei, eles falam assim, fecha a porta. Aí eu falei, fecha a porta. Deve ser um avião, é tranquilo, né? Sim. Não, isso aqui é igual o Fusca. Bate. O cara pegou, pá! Eu falei, nem ferrando. Aí você vê aquilo saindo do chão.
Pra você ter noção, a gente carrega o avião com a mão. Tá. Tipo, pra manobrar. Ah, mas isso é porque tem que ser leve, senão não voa, né? Piada. Mas, meu, quando você entra lá, é uma cabine de Fusca, é tudo metálico. Não tem... É um Fusca ou é um avião? Você é cantinho, não? Não. É fogo. Será que ele quis fazer piada com você, né? Eu sacaneando aqui. Mas é fogo, meu. Deu medo a primeira vez. Sim. Mas aí foi tranquilo. Depois... Eu vi uma reportagem, um vídeo, uma coisa assim, que existe um avião, até menor, que ele tem um paraquedas. Quando eu vi, eu achei que fosse mentira. Mas ele tem um paraquedas. Eu falei, cara, que sacada. É um avião, não sei se é jato, que é um avião pequeno. Eu falei, esse daí é sensacional. Quem tem medo, tá garantido, né? Porque você não precisa nem pôr o paraquedas nas costas. O próprio avião já tem paraquedas. Isso é verdade. Mas é avião de pequeno porte, né? Tá. O pessoal muitas vezes pergunta, por que um avião comercial não consegue fazer um paraquedas? E pronto. Aí é outra realidade, Só né, que, cara... Você vê o tamanho de um paraquedas só para segurar uma pessoa. Imagina um avião que é tonelada, entendeu? Então, ia ter que ser um paraquedas absurdo. É um outro conceito e por mais que as pessoas... Eu vou te confessar, eu nunca andei de avião, tá? Nunca andei. Não tenho vontade, pelo menos não me despertou vontade ainda, né? De andar de avião. Mas tem uma coisa que isso eu posso... Depois a gente pesquisa. Ô editor, até coloca pra gente aí no ar, pra gente comparar que os 3 meios de transporte na escala de segurança, se eu não me engano, é o elevador, é o meio de transporte mais seguro. Esse eu não sabia. É o elevador. Segundo é o avião. E o terceiro, editor, coloca aí que eu não lembro de cabeça, para o pessoal da audiência depois ver. Oi? Metrô? Então depois, coloca aí, o diretor falou que é o metrô, vamos ver. Então assim, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, é verdade. Porque por mais que não pareça, também acontece acidentes no elevador. E você vê, é um meio de transporte. E o avião, apesar, né, a gente sabe que é muito triste, qualquer tipo de perda, qualquer tipo de acidente, é mais fácil você se acidentar andando de moto de carro do que voando. Então é números, né? Isso é verdade. Só que o fogo é que se cair já era, não, né? Mas não tem, não tem segunda chance. Quer dizer, às vezes tem. Vamos falar diferente. Às vezes tem segunda chance. E até terceiras. Isso é verdade. Tem. Mas na aviação também pode ser assim, né? Mas aqui a redundância, as técnicas de redundância de aviação, que eles falam duplo cheque, né? Sim. Eu acho sensacional. Às vezes eu utilizo algumas coisas assim na vida de forma mais sutil, claro, não aprofundada na questão da aviação. Mas, por exemplo, essa questão de redundância, de motorização, de documentação, de parafusos, é muito legal. Hoje o Brasil ele é utilizado como referência no mundo inteiro na aviação. Então a organização deles é maravilhosa. Fora de série, né? Fora de série. Não, até uma brincadeira, de novo, você deve saber disso muito mais que eu, até porque você está estudando para ser e será um piloto. O pai da aviação é Santos Dumont, né? Muitos dizem que é o Santos Drummond, né? E outros falam que é aqueles irmãos. Eu tô tentando lembrar o que. Eu não lembro também, mas eu que acho que fez o dirigível. Ô, editor, pega os ganchos aí, Mas aí tá numa disputa, mas eu acredito que pra mim é Brasil, né? Brasil, então. Eu também imagino. Eu não sei, nós somos muito patriotas pra algumas coisas e pra outras a gente é tão... Deixa no ar, viu? Aí os brasileiros vão estar aí, deixa no ar, tá tudo bem. Não é o propósito. Mas voltando agora aqui a você, que é o nosso ponto forte da conversa aqui. E hoje você está fazendo o quê? Além de estar estudando para aviação, o que mais você falou que está fazendo? Aviação. Trabalhando, né? Se dedicando. Então, hoje, o que acontece? Quando eu comecei a pesquisar, eu desde criança volto à história de Cuba. Então, você vai vendo que, às vezes, na vida, você vai pegando ganchos lá da infância para você... Memórias. Se tornar o que você é hoje, o que vai trabalhar, enfim. Então, lá em Cuba, desde criança, como eu te falei, você via as pessoas indo embora, enfim. Só que lá era tão fechado que você não tinha como ver, por exemplo, a pessoa que morava nos Estados Unidos, qual que era a vida dela. Então você só acreditava que é aquilo, só cerquinho. Seu mundo era aquilo. Seu mundo era aquilo. Não existia capitalismo, comunismo, enfim. Aí... Era só aquilo que existia. E sempre tem a tradição de, por exemplo, alguém vai embora, vai toda a família, é uma festa, que a pessoa vai saindo, fazer... Não perde o raciocínio nisso. Quando você comentou no início que tem uma questão de visto ou sorteio, as pessoas não têm liberdade para sair do país? Não. Não tem? Porque é muito restrito. Então, para onde que você quiser ir, para qualquer país, você tem que ir na alfândega. E eles é assim, né? O que eles acharem, entendeu? Se o cara acordou de mau humor e começar a falar não, Caramba, isso, entendeu? Cara, porque o que acontece, pelo que eu ouvia muito desde criança... Das memórias que você tem, né? Era que assim, eles queriam que os cubanos ficassem em Cuba. Então é por isso que era muito restrito, entendeu? Eles não deixavam, por exemplo, se o cara tem chance de sair de Cuba e vai ficar lá, eu não vou deixar.
entendeu? Tá. Então é meio que assim, vamos dizer assim, eu faço um visto de estudante aqui no Brasil para ir estudar nos Estados Unidos. Certo. Só que eu já tô indo sabendo que eu já vou ficar lá, entendeu? Sim, você então, sabe. Exatamente. Depois eu vejo. Então o governo deduzia isso, então ele não deixava, ele não queria que ninguém ficasse fora. Ele queria que os cubanos ficassem lá, entendeu? Na sua opinião hoje mais maduro, claro que a gente vai trabalhar memórias e realidades, porque por mais que você esteja longe, talvez você tenha acesso a informações. E você pode falar com propriedade disso que você está me contando. Me fala hoje, atualmente, o que você sabe de Cuba. Baseado, talvez, você deve ter um contato com alguém ainda, você deve falar de vez em quando. Cara, na sua percepção hoje, com a vivência que você tem, o entendimento que você tem hoje. Você disse melhorou ou piorou? Não sei dizer, porque pelo que você me falou, tem muitas restrições lá, então, né? Cuba em si piorou. A minha avó ficou lá, né? Você tem familiares lá ainda? Isso. Na época que eu vim com minha mãe e minha irmã, a minha avó tinha ficado lá. Agora a gente conseguiu trazer ela agora em janeiro do ano passado. Ah, legal, veio pra cá. Ela começou a morar aqui, graças a Deus. Legal. Mas quando ela ficou lá, ela falou que agora esses últimos tempos, por exemplo, uma cartela de ovo, ela ganhava um salário mínimo, né, de aposentadoria de 1.500 pesos, tá? Tá. Só que imagina que uma cartela de 30 ovos, pra ela custava 1.200. Oi? Então você ia comer o quê? Ovo só? E era um ovo por dia, então. Peraí, vamos lá. Mesmo quem não sabe de matemática, o pessoal acompanha o raciocínio. Vamos lá, repete aí, como é que é? Então, ela ganhava 1.500 pesos pela aposentadoria e só uma cartela de 30 ovos era 1.250. Isso pra comprar o ovo? Isso pra comprar. Tipo, em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Mesmo se você tiver dinheiro lá, que por exemplo, você tá em Cuba e algum familiar te manda dinheiro toda vez, você vai fazer o que com o dinheiro? Você vai no mercado, você vai nas prateleiras, é tudo vazio. Não tem nada. Então, pra que vai servir o dinheiro? Daí, por exemplo, eles fazem assim, chegou frango, tem, sei lá, 200 quilos de frango. Aí, forma uma fila absurda. Porque ninguém tem nada pra comer. Tá. Aí forma uma fila, às vezes você fica 5, 4 horas lá na fila, embaixo do sol, pra quando chegar a sua vez, falar assim, o frango acabou. Caramba, cara. Você falando isso, eu tô tentando imaginar. Caramba, cara. Pois é. É complicado. Mas assim, você teve a experiência de... Mas vamos lá que você tá no Brasil, cubano brasileiro. Então, aí voltando que a gente tava falando, dessa comemoração do pessoal ir embora, eu sempre tive uma curiosidade. Como é que é o mundo lá fora? Entendeu? Aí, sempre que eu ia no aeroporto, eu via os aviões pousando, então... Aí eu falei, acho que é isso pra minha vida. Eu comecei a gostar. E quando cheguei pro Brasil, que eu comecei a ter acesso à internet, comecei a procurar da carreira, né? Que você vai chegando no ensino médio e você fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Entendi. Então, tipo, vamos pra etapa do mundo novo, né? Vamos pensar assim, vou pro mundo novo, que é o que você tá buscando. Exatamente. Aí, maravilha, eu olhei lá, tava quase me formando, falei, eu quero aviação, sempre quis, me identifico, é um negócio que eu amo. Aí eu comecei a ver os custos, aí eu falei, putz, acho que aqui é azedou, né? Que é um curso muito caro. A aviação, assim, dá uma estimativa, não precisa falar valorizar, mas tipo, uma estimativa, cara, 10, 20, 30, 200 mil, quanto que é um curso pra ser piloto, é isso? Pra ser piloto, né? Pra ser piloto, pra você começar a trabalhar só pra ganhar as horas de voo, pra depois você entrar numa companhia aérea, vai um papo de 170 a 200 mil reais. 200 mil reais. Tá, então vamos ficar nesse raciocínio. Então, eu vou fazer uma analogia com a medicina, tá? Sim. Eu não sei ao certo qual é o gasto, mas sei que é um gasto muito, muito grande, um custo muito pesado da medicina. E aí vamos fazer analogia para aviação. Dependendo da especialidade do médico, eu acredito que os médicos devem, eu acredito, eu não sei quanto mas eu acredito, dependendo da sua especialidade, eles devem ganhar mais de 5, 6 mil reais, na minha percepção, tá? Só que se você parar para pensar em início de carreira, é mais ou menos o que eles ganham. Especialista, eu acho que passa de 20, 30 mil, dependendo da especialização. Então vamos falar da aviação. Com o médico, a gente sabe que ele tem ser interno, não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, mas vai uma carreira médica depois de formado, talvez 10 a 12 anos, talvez para ter uma condição financeira um pouco equivalente ao que ele estudou, né? Vamos colocar isso. Sim. Então, na aviação, vamos pensar o seu caso. Uma média de 200 mil reais, né? Uma média de 200 mil reais. Em quanto tempo se forma um piloto, em média? E aí foi que entrou na pesquisa. O recomendado em 2 anos para você não perder a experiência de... Porque não é igual carro. Se você não dirigir tem que exercitar, carro, né? Você não tem os reflexos, né? Exatamente. Os reflexos. Para você pilotar um avião, você tá levando 300 pessoas. Não, cara, então, você tem que ter experiência. Você precisa ter experiência. Você não dá para furar o pneu no ar, né? Vamos fazer uma besteira aqui. E hoje, o mercado, ele prioriza muito também quem é mais jovem que tem mais experiência. Ok. Entendeu?
Aí começou, aí eu falei, putz, tem que ser em 2 anos, mas nessa daí já vai uns 3. Aí, mas não tem problema, o mercado aceita. Não, você tá sendo qualificado. Exatamente, tá. O mercado agora ele tá um pouquinho mais flexível. Certo. Aí começou, eu tenho que ajudar a minha mãe de alguma forma, porque ela sozinha não vai aguentar pagar a faculdade da minha irmã, enfim, são muitos gastos. A família, óbvio. Aí eu falei, aí eu tenho que começar a trabalhar. Aí apareceu a oportunidade de eu ir para uma empresa de contabilidade. Odeio contabilidade, cara. Eu não me identifico, não. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Era planilha de Excel, fazendo documentação. Odiava. Fui mandado embora também. Parabéns! Obrigado. Em 1 ano fui mandado embora, porque eu só enrolava. Tá vendo? Não gostava. Aí, ó. Pega só as coisas boas do Brasil, para com isso, cara. Pô. É fogo. Aí, cara, eu fiquei acho que uns 10 meses sem trabalhar. Tá. Aí eu falei, putz, virou brasileiro mesmo. Agora fudeu. Desculpa a palavra, né? Mas agora eu falei, como que eu vou pagar minhas horas de voo? Sim. Aí eu desesperado, tava mandando currículo pra um monte de lugar, Eu falei, pô, meu sogro, ele é diretor de onde que eu trabalho. Tá. Eu falei, pô, eu sei que já tô com a sua filha, né? Mas você não tem como arrumar um trampinho pra mim? Caramba, você virou brasileiro mesmo, hein? Puxa vida! Eu já tô com a filha, deixa eu dar um futuro bom pra ela, me ajuda aí, vai. Caramba, cara, que legal. Não, mas fora brincadeira. Lógico. Minha sogra foi quem falou com ele, vê se tem alguma oportunidade lá na Toyota, que ele gosta de carro, tá, enfim, ok. Né? Aí ele falou, vou ver, vou mandar o currículo dele, e aí surgiu a oportunidade. Aí eu comecei como recepcionista. Bacana, cara, bacana. Tremia pra falar com o cliente, atendia o telefone, passava pra mulher que tava me treinando, porque eu falava, não consigo. Sim. Aí foi indo. Aí depois passei pro administrativo, que eu também odeio, mas a gente tem que fazer pra pagar o curso, pra chegar no futuro, né? Aí, beleza. Aí, graças a Deus, sempre rezei e falei, me dá uma oportunidade, que aí eu comecei a olhar com outros olhos pra vendedor. Ok. Então aí eu pedi uma oportunidade de ir lá pros gerentes, comecei a ir de sábado sem mesmo os caras me pagar. Falei, eu quero aprender, quero... Enfim, investindo no conhecimento. Exatamente. Aí surgiu a oportunidade. Eles falaram, a gente hoje saiu um vendedor que tinha, ele falou, olha, você tem aí um período de 3 meses, a gente vai te colocar como motorista. E graças a Deus foi indo. Ok. Então aí a gente é muito esforço, você tem que falar com o cliente, não é fácil, né? E é muito cliente também que é mal educado, tem uns que é gente boa. Ok. Então você tem que ralar. E graças a Não Deus, precisa dizer quanto é, mas as comissões são boas? Cara, ajuda. Legal. Então vamos fazer o seguinte, quando o pessoal... Você quer falar a loja onde você trabalha? Você quer comentar alguma coisa ou não? Se quiser comprar um carro aí comigo, na Toyota de Alphaville. Ah, legal. Então faz o merchan, que eu peço pro diretor fazer. Vamos fazer bacana. Eu tô falando aqui porque a hora que ele for editar, ele vai fazer. Então fala bacana que ele vai colocar a marca, fala alguns carros, ele vai colocar a marca dos carros, entendeu? Então, algum carro que você vai vender, alguma coisa assim, faz que vai ser legal. Faz então, aí. Vamos lá. Então vem pra cá, pra Toyota T-Drive Alphaville, a gente tá pagando todos os IPVA 2025 pros carros seminovos, então a gente tem variedade de multimarcas, Volkswagen, Peugeot, o que você quiser tem BMW, o que você quiser tem lá. Então dá uma olhadinha, são os melhores carros de São Paulo, cautelar 100% aprovado, 1 ano de garantia, IPVA 2025 pago, só por isso já ajuda, né? Ah, legal. E você quer deixar algum WhatsApp, algum telefone que possa divulgar? Não, se não puder... Pode aí, não. Depois eu mando mesmo, vocês colocar no vídeo. Coloca no vídeo aqui na descrição, tá? Legal, aí pronto, aí. É isso aí, tá vendo?